Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e a anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho. Jeremias 31, 10. Muito bom dia, muito bom estar com você de novo nessa manhã de quinta-feira e vamos juntos falar de um tema muito importante hoje, que estamos no mês de missões, né? A semana inteira temos falado aí sobre missões, sobre temas que tem falado muito conosco e com você, e hoje vamos falar sobre missões transculturais. Já parou para pensar o que é missões transculturais? Ou se você já sabe, hoje nós vamos aprofundar mais nesse assunto interessantíssimo e nós vamos conversar com o nosso entrevistado hoje. Ele era padre, gente, hoje ele é pastor. Ele foi ler um livro e através desse livro ele descobriu que ele precisava conhecer Deus de verdade. Olha que interessante. Então fica aí que só disso você já viu que vai ser muito interessante nosso programa. E antes eu quero dar bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal aqui de casa, aí de casa, né? Aqui de casa não, aí de casa. Mas também um bom dia para todo o pessoal aqui do estúdio. Mais um dia, graças a Deus. Mais uma MPP especial. Hoje é um dia especial para vocês estar aqui com a gente. Toda essa semana está sendo muito legal, muito edificante. E como vamos falar sobre missões transculturais, eu já jogo a enquete do dia para vocês. Nos conte a sua história com missões. Quero saber a história de vocês com missões, ou então de alguém que vocês conhecem, algum missionário que vocês apoiam, que estão em alguma outra cultura, algum outro país. Conta aí pra gente, conversa com a gente no chat sobre missões transculturais. Pode falar qualquer coisa, pode fazer perguntas também para o nosso convidado, para o pastor Fábio. Se você quiser saber mais sobre missões transculturais, ou mais sobre a trajetória, mais sobre o campo que ele tá atuando agora, pode mandar. É só escrever aqui no chat que a gente está de olho em tudo que está acontecendo por aqui. É verdade, nosso convidado já está online, já está conosco, mas antes eu vou falar um pouquinho mais dele. O pastor reverendo Fábio, como o Pedro falou, pastor Fábio Ribas, ele trabalha na missão Kaiowá. O que é essa missão? Já ouviu falar? É uma missão de indígenas. É muito interessante o trabalho dele. E já pensou evangelizar os índios? A gente vai saber mais disso. E ele também é missionário na APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E ele é casado com a Lucila e pai das filhas é ótimo, né? Pai da Ana Luísa e da Gisele. Eu quero dar bom dia para o reverendo Fábio Ribas. Bom dia, pastor. Bom dia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Muito bom poder conversar com o senhor, temos muitas perguntas. E bom dia, o Pedro, né, respondeu aqui também, bom dia para o senhor. E quero já pedir para o senhor falar um pouquinho desse ministério, dar um briefing assim, desse assunto que a gente vai falar hoje, que é missões transculturais, pastor, por favor. É um desafio, porque a grande comissão ela é fazer discípulos, né, de todas as línguas, povos e raças. Essa é a missão que a igreja recebeu do próprio Senhor Jesus, né? Daí chamada grande comissão, atravessando outras culturas. Daí a origem da palavra transcultural. Mas toda vez que nós mencionamos essa palavra transcultural, a gente precisa lembrar que esse é apenas o primeiro passo, porque o nosso objetivo é atingir uma missão intercultural. Isto é, a gente precisa estar na cultura, se relacionar com eles, aprender com eles e aí apresentar o evangelho de maneira que eles entendam. Então, mais do que ir a uma outra cultura, atravessar da nossa para outra cultura, que é o que se esconde aí dentro da palavra transcultural, mas a gente precisa de uma comunicação intercultural para ensinarmos, para discipularmos, para evangelizarmos, precisamos também aprender primeiro com eles. Queria ler uns comentários, Lídia. Por favor. Eu achei bem legal que a Silvia Costa colocou aqui, bom dia, amo missões, recebo os boletins do reverendo Osni,
no Oriente Médio e acompanha os demais missionários da APMT pelo site e Instagram. Mandou também oi, Kate, para aqui para a Miriam. A Miriam colocou bom dia, Lide e Pedro, vocês são bênção para nós, abraço, glória a Deus. Bom dia, a Wanda está aqui com a gente todo dia, é sempre muito bom. E o pessoal já vai se conhecendo pelo chat, bom dia, Zenilda. A Divix colocou bom dia, a Marlene falou bom dia, glória a Deus, estamos aqui. E a Miriam Fonseca, só colocar o comentário da Miriam Fonseca aqui. Um evangelista anônimo andando no sul de Minas na década de 40, bateu na porteira da chácara da minha bisavó, Maria Lídia, e ganhou toda a família para Jesus. Somos fruto de missões. Que legal, missões fazem parte da nossa família. Olha, que comentário legal. E continua mandando seu comentário, porque nós vamos ler aqui no decorrer do programa, e como a gente falou, né, eu quero saber, a gente já vai retornar com o pastor, né, que deu um imprevisto na comunicação, mas ele vai voltar aqui e a gente vai conversar com ele sobre essa missão dele, desde o começo, que tem a ver a história dele, onde começou, e como que é trabalhar com os índios, levando a palavra de Deus. Antes eu quero dar uma dica de leitura, que é esse livro aqui que eu vou mostrar para você, que é O Fator Melquisedeque. Nesse livro, esse livro é fenomenal, gente. Nesse livro, Richardson conta mais de 25 histórias fascinantes que mostram como Deus plantou a semente do Evangelho em cada cultura do mundo. Essa espécie de revelação geral de Deus é chamada pelo autor de O Fator Melquisedeque, em uma alusão ao nome do sacerdote a quem Abraão prestou homenagem no livro de Gênesis. Esse é um dos queridinhos, é um livro dos queridinhos da literatura cristã, e eu ousaria dizer que você precisa lê-lo. Fica aqui então a dica fenomenal de leitura de hoje, e a gente vai continuar conversando. Se você já leu esse livro, nos fala, porque assim, ele é um dos queridinhos, né, Pedro? Manda aí, o Pedro está de olho no chat, a gente está de olho no chat aqui, e manda sua mensagem, né, para ver se você já leu esse livro, ou também a sua pergunta para o pastor, que daqui a pouco ele vai entrar, né, Pedro? A Wanda disse, ó, já li, recomendo, maravilhoso. Eu mandar um abraço também para a Sônia, que está nos acompanhando. Bom dia, amo muito esse programa. Eu queria passar agora também, aproveitar que nós estamos falando sobre a APMT, sobre missões transculturais. É sempre muito bom a gente aprender um pouco mais. Conforme a gente estava falando ontem, né, com o Márcio Rocha, o pastor Márcio Rocha da Jocum, aqui nós temos diversas nações em São Paulo, diversas nações, diversas culturas, mas também você ter essa relação, como o pastor já falou, né, além de transcultural e intercultural, de você conseguir entender até que ponto algo na outra cultura não interfere e não é pecado. Então você deve saber se comunicar e apresentar o evangelho daquela maneira, mas também tem algumas culturas que têm alguns costumes que são errados. Então como é que você apresenta para eles isso à luz do evangelho? Eu acho que a gente aprende muito hoje com o pastor, e se você quiser aprender cada vez mais, você pode procurar nas redes, pode ler esse livro, mas esse início de assunto hoje que a gente vai dar. Eu queria aproveitar e já falar sobre o nosso quadro Stories que Edificam, porque tem tudo a ver com o nosso papo, com a nossa conversa hoje. O nosso Stories que Edificam são os stories do Instagram, esse trocadilho bem legal assim, para a gente mostrar para vocês as coisas que a gente viu no Instagram e achou legal para que todos vejam. Então, o Stories que Edificam de hoje, vou rodar a vinheta do Stories que Edificam. Stories que Edificam. Essa é a nossa vinheta. Pode colocar na tela aí o Stories da APMT, por favor. Os stories da APMT, que vocês vão ver aqui, ó. Ontem eles pediram para que nós oremos pelos missionários da APMT, que são o Fernando e a Caroline, que estão na Romênia, então para que todos nós possamos orar, para o Francisco e para a Rose, que estão em Bogotá. Tem um casal também que está no Oriente Médio, não pode ser revelado com certeza os nomes, né, por conta de questões de segurança deles, mas que oremos também pelo G e a A. E o Gabriel e a Kelly, que estão na Espanha. Então, que oremos por esses nossos irmãos queridos que estão no campo, em campos diversos, né? Para que Deus continue abençoando e usando eles. E siga lá também a apmt.ipb para saber um pouco mais sobre o que está acontecendo nas outras culturas, com os nossos missionários, com as pessoas que estão no campo. Muito bom, né? Muito bom. Stories que edificam, sempre é gostoso, né? Se você tiver pode indicar para a gente também, pode mandar para o telefone da comunicação 011 98149 8444.
4. No decorrer do programa, a gente vai colocando o telefone aí na sua tela, já está aparecendo. E vamos voltar, então, com o reverendo Fábio Ribas para conversar. E eu estou curiosa para saber essa história de como foi essa passagem de ser padre. Pastor, conta para a gente, por favor, que eu estou curiosa. Eu quero saber como que foi essa experiência aí. Meu microfone está ok? Boa. Vocês estão me ouvindo? Ótimo, perfeito. Ótimo. Então, eu estava falando que, na verdade, eu não fui padre. Eu fiz seminário para ser padre, e tanto aqui em Brasília como em Belo Horizonte. E depois de anos de estudo, eu saí e fui apresentado ao Senhor Jesus, na verdade, na Faculdade de Letras. Que legal. Nossa, que bênção, pastor. E fala pra gente, então, o que são missões transculturais, pastor? Missões transculturais, aquela palavra inicial toda que eu comentei com vocês, não saiu? Não, saiu sim. Sim, que é entender primeiro eles, a cultura deles, Isso, né? Que é exato. muito mais né? Entender deles do que nós, né? Isso, exato. Exatamente. Pastor, gostaria de saber, então, a sua história com as missões transculturais, né? Quando é que foi esse chamado? Quando é que você sentiu que deveria ir até esse povo e comunicar o evangelho? Estudar também sobre essa cultura? Como é que foi? Conta pra gente um pouquinho. Eu acredito que, na verdade, tudo se deu quando houve a minha conversão. Eu fui apresentado ao evangelho por uma missionária que trabalha com povos indígenas. Na faculdade de letras, ela era professora na faculdade. E eu era muito zombeteiro, detestava crente, detestava evangélico, e ela um dia me confrontou. Eu fiz uma piada em sala de aula, preconceituosa, e ela perguntou para mim: Fábio, o que você tem contra crente? Porque eu sou crente. Ali eu acho que foi a primeira bordoada na cara que eu levei do Espírito Santo para tomar tenência, e a partir daquele momento uma série de coisas foram sendo quebradas no meu coração, Deus trabalhando. E essa missionária, ela me encaminhou para estudar mais da disciplina da faculdade que eu gostava, da faculdade de letras, que é linguística. Mas não ia ter tanta linguística assim, e ela me encaminhou para a Missão Além, que na verdade ela era da Missão Além. E a Missão Além é um lugar que prepara missionários para serem tradutores da Bíblia. E ali, realmente, todo dia, eu ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo os testemunhos de campo. Na minha turma, em 95, eram 35 missionários de todos os lugares do mundo, então com testemunhos, tinha pregação da palavra todo dia. Eu costumo dizer que, com menos de 2 meses de curso, Jesus chegou, me passou a banda assim na perna, eu caí de boca no chão, quebrei todos os dentes, e aí houve minha conversão. Bom, como eu converti neste ambiente, todo ano eles me chamavam para dar o meu testemunho, porque eles deixaram, né, que um descrente fizesse um curso de formação de missionários. Então, como eu converti no curso, todo ano eu voltava para dar o meu testemunho. Num desses anos, na verdade em 2006, 11 anos depois da minha conversão, eu fui lá na Missão Além, estava dando meu testemunho, uma missionária entrou e falou: Fábio, você acredita que nós temos orado por todos esses anos por uma região muito fechada aqui no Brasil, do trabalho indígena, e agora o próprio povo está ligando, pedindo professor de português. Aí pronto, aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, fui para casa, oramos. Naquele ano mesmo, nós estávamos já conhecendo ali a região. Em janeiro de 2007, nós fizemos a nossa primeira entrada na aldeia onde nós iríamos trabalhar. Nossa, pastor, incrível. E como Deus faz, né? E uma coisa que eu vi no curso Perspectivas era de um índio, tem um testemunho de um índio, que ele queria um missionário e não tinha um missionário, e ele bateu no peito, assim, que é um sinal de luto, né? Que ele falou: eu sou um desgraçado porque eu não mereço receber a palavra de Deus. Esse testemunho me marcou muito no curso Perspectivas, e aí foi depois, graças a Deus, foi missionário para lá, mas ele desejava que alguém fosse lá levar a palavra de Deus para ele.
e é muito forte esse testemunho. Agora, eu gostaria de pedir para o senhor explicar para a gente qual é a diferença das missões transculturais para as missões urbanas e falar um pouquinho sobre o dever do cristão de levar a palavra de Deus, de levar o evangelho, que é essa coisa tão forte que mexe com a gente quando a gente vê essas histórias que não são comuns no nosso dia a dia, mas quando a gente obtém o conhecimento da realidade, né, dos povos indígenas, dos povos não alcançados, chega a ser constrangedor, né, pastor? Verdade. É interessante porque nós vivemos num mundo globalizado, né? Então, falar da diferença de missões transculturais e missões urbanas, há uma certa técnica nessa diferenciação, mas, na verdade, uma cidade como, por exemplo, São Paulo, onde você tem chineses, japoneses, onde você tem a comunidade árabe, onde está todo mundo ali se esbarrando, as ferramentas que nós temos para trabalhar em outros povos funcionam hoje para a realidade das missões urbanas. Então, a nossa geração precisa se conscientizar de que nós agora estamos esbarrando nos povos. O Brasil é um país muito rico. Só em termos de povos indígenas, são mais de 300 povos, 180 línguas diferentes, né? Então, quase 1 milhão de indígenas no Brasil, espalhados do Oiapoque ao Chuí, e povos de línguas e culturas diferentes entre eles, entre si, né? Então, muitos povos desses já se encontram muito urbanizados, como é aquela realidade ali em algumas aldeias da região de Dourados, lá em Mato Grosso do Sul, onde fica a Missão Kaiowá. Outros povos continuam vivendo dentro da floresta mesmo, isolados, né, se a gente pode usar essa expressão nesse sentido, mas distantes das cidades, com difícil acesso. Então você tem uma gama enorme de diferenças entre eles. E para isso nós precisamos nos preparar, né? Daí a formação do missionário e focar naquela realidade que será a realidade com o povo com o qual você vai trabalhar. Entender primeiro, visitar aquele povo e criar realmente um projeto que atenda aquele povo dentro daquela realidade específica. Porque mesmo missões sendo entre povos indígenas, lembrar que os povos indígenas são muito diferentes entre eles. Sim, verdade, pastor. Às vezes a gente também tem, no geral, né? A gente, quando você pensa em missão transcultural, você pensa no irmão que está lá no Oriente Médio só. Você acaba esquecendo dos irmãos que estão aqui no Brasil, convivendo com culturas totalmente diferentes, né? O senhor falou também sobre esse processo da língua, né? Do idioma, da escrita e também da preparação diante do campo. Queria entender um pouco, pastor, como é que foi para o senhor essa preparação de entender a cultura, como é que foi essa preparação para ir para o campo, né? De entender a cultura, o idioma. Pode contar? Eu sei que tem uma história bem legal e também de como você foi abençoado para trazer, né, uma escrita para o povo, uma gramática. Como é que foi essa história, pastor? Então, na verdade, o trabalho que nós fomos fazer lá, primeiro, eu acredito que você conhecer ali a realidade do povo, né? Isso aí funciona para qualquer cultura que você vai trabalhar. Conviver, visitar, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente tem uma ideia equivocada até da realidade ali do povo. A gente conhece o povo por vídeo, por Google, né? Mas a realidade ali específica daquele povo, imagina uma situação como aquela do Mato Grosso, onde nós fomos morar, onde há 16 povos de culturas e línguas diferentes ali, culturas e línguas diferentes entre eles, né? Então a Missão Além, ela é uma missão que prepara você para chegar num povo que apenas fala a sua língua e você então ouviria, faria anotação, criaria um alfabeto a partir do som, né? A partir da anotação fonética. E uma vez você construindo um alfabeto junto com o povo, você poderia alfabetizá-los. A Missão Além, ela trabalha, então, para preparar o missionário para atuar em todo lugar do planeta Terra, né? Chegar em qualquer povo nessa situação. Mas há uma formação também educacional, porque muitos desses povos, eles precisam
ser alfabetizados, precisam e querem a educação. Querem aprender não apenas a língua deles, mas também a língua majoritária. Porque hoje as cidades estão cercando, pensando assim na realidade dos povos indígenas, né? Onde há muito contato com os ribeirinhos, com os turistas, com os pescadores. A entrada nas aldeias é muito grande e eles precisam ser preparados para esse encontro com o diferente. Então, mais ou menos é como se a gente levasse para eles também toda a formação que nós recebemos para trabalhar com eles. Mas eles também precisam para trabalhar com tantos não indígenas diferentes, como nós somos, né? Então, franceses, alemães, brasileiros, tão diferentes uns dos outros, é isso que tem entrado. E nós estamos ali para ajudá-los também. Excelente, pastor. E uma pergunta, como que a igreja local pode preparar, como ela pode contribuir para a preparação desses missionários, né? Hoje nós temos um curso, que é o curso para a formação dos missionários da APMT, que é o CFM, que acontece tanto em São Paulo quanto em Recife, e é um curso com várias disciplinas, cada disciplina aí na sua área. Eu sou professor de uma das disciplinas, exatamente comunicação transcultural e contextualização, que é para preparar esse missionário. Agora, para isso é necessário investimento. Um investimento, porque muitas vezes o missionário, quando não é solteiro, ele vai com a família dele. Ele precisa de hospedagem em São Paulo, né, principalmente. Em Recife tem uma estrutura um pouquinho mais diferente, porque tem sido dado no Seminário Presbiteriano do Norte. Então, nas dependências dele. Então, é muito bom, é muito jóia lá a situação. Mas em outras realidades, o investimento financeiro da igreja local e o apoio espiritual a essa família missionária, a esse missionário que muitas vezes fica ali isolado na sua formação 1 ano, 2 anos, precisando de apoio espiritual, precisando exatamente de oração, precisando de acompanhamento pastoral. As igrejas locais, elas precisam trabalhar no sentido de discernir as vocações que surgem dentro do próprio corpo dela, dentro da própria igreja local, apoiar esse missionário, ajudá-lo na direção que está sendo dada pelo Espírito Santo a determinado campo. Então a igreja local, ela precisa assumir esse pastoreio. Na verdade, o missionário, quando ele sai da igreja, quando ele é enviado pela igreja local, é a igreja local que está indo. Aquele campo é dela. Aquele missionário é dela. Ele é o braço no campo, ele é o braço no povo. Então é preciso que a igreja local participe efetivamente, ajudando, se possível, visitando, fazendo caravana ou pequenos grupos em que ela possa até mesmo estar presente aonde o seu missionário se encontra. Excelente, muito bom. Pastor, eu queria saber agora quais são os maiores desafios, então, dessa missão transcultural dentro do próprio país? Eu acredito que hoje, na realidade indígena, embora você tenha muitos povos indígenas, são mais ou menos 100 povos hoje na região amazônica, sem presença missionária. Então nós precisamos direcionar as vocações que têm sido levantadas, despertadas pelo próprio Deus, direcionar essas vocações para esse trabalho missionário nesses povos. Essa é a prioridade da PMT, né? Alcançar povos onde ainda não há o trabalho. Então esse é um grande desafio, direcionar, mostrar essa realidade para as igrejas locais, direcionando essas vocações, esses missionários, esses candidatos para essas realidades. Agora, existe também uma enorme igreja indígena, já com seus pastores, com seus presbíteros, com seus diáconos, com as suas lideranças. E essa igreja indígena clama hoje por formação bíblico-teológica. E a igreja local, os missionários precisam se preparar para essa realidade também. Embora haja muitos povos sem presença missionária, em contrapartida, outros povos que já têm a sua liderança e eles estão pedindo, clamando que nós
possamos prepará-los, dar uma formação, inclusive intercultural, porque esses povos indígenas hoje eles estão evangelizando não apenas outras aldeias deles, mas outros povos indígenas, indígenas evangelizando, Uau. discipulando indígenas de outros povos. Então existe toda uma gama, uma realidade que a igreja no Brasil precisa abrir os seus olhos e perceber o momento que missões indígenas está passando. Amém. Que forte isso, que importante ser colocado isso, pastor. Já agradeço por essa mensagem que foi passada aí nessa pergunta agora. E, pastor, em relação ao tempo que o missionário deve ficar na pré-missão e qual o tempo ideal, assim, que ele pode ficar que seria ideal ele ficar no campo? Essa pergunta ela é ótima pelo seguinte, né? Lógico que vai haver aí uma variação em relação à realidade de cada povo. Não há dúvida disso, né? A preparação, qual é o objetivo desse missionário? Ele precisará traduzir a palavra? Ele precisará alfabetizar o povo? É um povo apenas oral? Então você vai ter que ter uma formação um pouco mais técnica, um pouco mais específica, vai ter que ter uma série de instrumentos, né, para que você chegue ao ponto onde você quer chegar. Mas o que eu acredito, eu tenho conversado com alguns outros missionários sobre isso, que eu acho que é um momento importante hoje também, que é a mentalidade de nós pensarmos no plantio de igrejas. Isso vai responder a sua pergunta em termos do tempo que o missionário deve ficar. O missionário ele precisa ir ao campo sabendo que ele precisa plantar igreja. Em determinado momento, ele vai fazer o discipulado daquele povo e preparar aquele povo, aquela liderança que vai surgir, para que eles assumam, para que eles recebam um bastão, para que a partir do treinamento que eles receberão, eles continuem a obra de evangelização. Missão é uma responsabilidade de todos. A grande comissão é uma responsabilidade da igreja, inclusive da igreja plantada, da igreja indígena plantada. Ela agora deve seguir adiante. Então nós precisamos preparar esses missionários, os nossos missionários, não indígenas e até indígenas, para, chegando num povo, preparar este povo para que ele amanhã assuma a liderança. Isso vai determinar, né, o perfil do nosso projeto naquele povo. Até quando? Até que aquela igreja saia. E ela, aquela igreja que o missionário um dia plantou, ela saia para plantar novas igrejas. Isso também define o período pré-missão. Eu tenho sempre orientado os missionários a visitarem. Aqui no Brasil, como é um país muito rico, você quer trabalhar com o povo chinês, você quer trabalhar com o povo japonês, com o povo árabe, visite aqui no Brasil antes. Conheça essas realidades, já troque informações, já participe dessas realidades. Tantos deles estão precisando de apoio, de ajuda, reforço escolar. Na verdade, existem várias estratégias para você já estar nesses lugares, nesses povos, e poder estabelecer vínculo com eles. E isso amanhã, se for o caso de você então for a um povo fora, se você já teve esse contato, essa própria família, esse próprio povo com o qual você teve contato aqui no Brasil, ele vai abrir portas para o seu ministério lá. Ele vai indicar pessoas. Que Amém. bárbaro, pastor. Pastor, e a gente vai vendo como muitas vezes a gente acaba falhando, um amigo nosso fala assim, tem um chamado missionário. Aí ele fica um ano estudando, você fica, e aí, você não vai para o campo, aí fica colocando pilha, depois não apoia, né? Como a importância da igreja apoiar mesmo e fortalecer esses irmãos, né? Às vezes a gente acaba vendo como a gente erra em tantas coisas. E eu vejo até também na questão, muitas vezes, da igreja... desculpa, pastor. Pedro, querido, principalmente porque a gente precisa preparar esse missionário para que ele não volte. Não volte não é no sentido de vai ficar lá para o resto da vida naquele povo. Não é isso. É não volte no sentido de o missionário bem preparado, ele vai ser um plantador de igrejas. No plural. Exatamente. Então,
a gente precisa dar essa perspectiva para o próprio missionário, né? E muito da volta precoce é essa má formação. E lógico, quando a gente fala em formação missionária, queridos, é imprescindível. Nós não estamos falando da formação acadêmica, técnica, que é necessária, mas precisamos de uma formação espiritual, pastoral, bíblico-teológica, sim, porque muitas das questões do campo vão passar por esse crivo do caráter do missionário, da santidade do missionário, o missionário aos pés da cruz, para resolver, na sua conversa com o Espírito Santo, as demandas espirituais que aquele campo vai apresentar para ele e para a família dele. É uma outra realidade que a gente não pode esquecer. Quando a gente fala, missionário, missionário, parece que esse missionário não tem esposa, não tem marido, né, não tem filhos. Queridos, olha essa realidade. A igreja local precisa abraçar a família do missionário. Nós temos uma família que foi para a aldeia. Quando nós chegamos na aldeia, a aldeia da gente era uma aldeia como se a gente chegasse no século XVII. Não tinha banheiro, não tinha estrutura, não tinha televisão. A gente comprou um fogãozinho de 2 bocas para poder instalar lá, levando um botijão de gás. Olha, minhas filhas amam e amam com saudade toda essa época nossa, que nós passamos por essas realidades. Mas a igreja local, o apoio, o acompanhamento faz toda a diferença. Com certeza, Amém. pastor. E essência de vida, né? Porque aí você está ali com a vida e para viver, né? Para ir fazer a vida fazer sentido literalmente com o propósito dos nossos chamados, das nossas vidas, né? É muito lindo. E um dos erros que a gente tem também, né, pastor, às vezes encarar o missionário, a família, como alguém que, coitado, e não vê o lado do privilégio, né, da bênção de estar no campo, de estar pregando o evangelho. É um dos erros também da igreja local. Eu falo igreja local, nós mesmos, né, quando a gente vai se referir aos nossos irmãos. E eu queria saber, pastor, o senhor já começou a falar um pouco, né, do testemunho da sua família aí, de algum testemunho, de alguma história do trabalho que o senhor vem desenvolvendo, sobre toda essa caminhada com os povos aí indígenas. Agora eu vou falar como pai. Não há privilégio para mim melhor da vida que Deus planejou para mim, levando as minhas meninas. Quando elas entraram na aldeia pela primeira vez, uma tinha menos de 1 ano de idade, a outra tinha menos de 3 anos de idade. E elas cresceram nesse ambiente, esse ambiente em contato com uma realidade muito diferente da realidade urbana, e com etnias indígenas diferentes umas das outras, com outros missionários e outros povos estrangeiros, que não eram brasileiros. Então, essa riqueza que Deus planejou para as minhas filhas, então realmente não existe coitadismo, não. O que existe é a bênção, é a certeza, é a glória de saber que Deus preparou uma vida para nós, para que a luz dele brilhe naqueles povos. E eu quero dizer algo para vocês. Quem recebeu o nome indígena não fui eu nem minha esposa. Quem recebeu o nome indígena, porque foi adotado na aldeia, foram adotadas no povo indígena, foram minhas filhas. Taquitaquínalo, né, que é garotinha bonita, é a Analissa, minha filha mais velha. Ela chegou loura, com os olhos assim, com os cabelos encaracolados na aldeia, e a minha outra menina, que corria, que não parava quieta, aquela felicidade toda, e aí deram para ela o nome de Tanarro, que é borboleta. Uau. Então, e elas foram adotadas, né? Elas foram ali pegas pelo povo, como que na verdade nesse ministério a família da gente é usada por Deus. Não sou eu que estou ali, mas é a minha esposa no contato com as outras mulheres. Minha esposa, naquele primeiro momento, ela aprendeu muito mais a língua do que eu, porque o que o povo queria era um professor de português. Eles queriam, e aí eu dava aula de manhã e de tarde. Minha esposa, para cuidar das minhas filhas, ficou em contato com as mulheres, e as mulheres na aldeia não falavam português. Olha, que presente, presentaço, um presente atrás do outro, pastor. E fala uma coisa, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esse acessório lindo que o senhor está usando, com um azul tão bonito aí. Por favor, nos dê esse privilégio.
Então, esse aqui foi um presente da Igreja Presbiteriana Indígena de Dourados, Uau! lá na aldeia Jaguapiru, né, da Missão Kaiowá. E eu estive com eles 2 anos, e no final do ano passado, por causa de uma questão de saúde da minha mãe e dos pais da minha esposa, nós tivemos que sair. Então, no culto de despedida ali daquela igreja, é uma igreja que tem 3 etnias: guaranis, kaiowás e terenas. E este é um cocar terena que me foi dado de presente na nossa despedida, e um carinho enorme por eles. Então são indígenas que têm já pastores indígenas, essa realidade ali da Missão Kaiowá, né? Obreiros indígenas, diáconos, presbíteros indígenas, Uau! e eles são desses que têm clamado por um preparo maior. E graças ao COMPLEI, que é o Conselho de Pastores e Líderes Indígenas Evangélicos, né, do Brasil, eles oferecem um curso. E nesse curso, é um curso bíblico-teológico, onde tem ido para vários campos indígenas, e nós trouxemos esse curso em 4 módulos, um curso bíblico-teológico, para preparar aquela liderança toda ali naquela região Cone Sul do estado do Mato Grosso do Sul. Na verdade, eram quase 30 alunos indígenas, 20 daquela região da igreja indígena ali da Missão Kaiowá, e 10 vindos de fora. Tinha indígenas que vieram até do Acre, do Mato Grosso do Sul, fazer esse curso. Então veja a sede que essa igreja indígena tem hoje de preparar os seus líderes para que eles voltem e ministrem, preparando discípulos dentro da igreja deles. Amém. Excelente, pastor. Pedro, antes de ver se tem alguma pergunta para o pastor online, eu só queria colocar essa questão do curso, aproveitar a deixa que o senhor falou, sobre o curso, se ele pode ser online, e também como que está essa questão da pandemia nas tribos lá, como que está acontecendo, e em virtude disso também os cultos, se acontecem online ou presencial, como vai funcionar? Então, você está falando do curso para os indígenas, Para né? os indígenas, Então, é um curso de 4 módulos, nós fizemos os 3. Exatamente o último módulo da formatura deles seria agora em julho, e nós tivemos que suspender porque as aldeias ali da região estão fechadas. Então, isso dificulta o trânsito deles, e é sempre uma questão mais delicada, a questão indígena, a questão da saúde indígena. Pois né? curioso, Graças como que está a essa Deus, questão do coronavírus? Então, Desculpa. graças a Deus, na realidade norte do Brasil, não houve óbitos na dimensão, na extensão que a gente pensava. O corona passou por muitas aldeias, passou e foi embora, graças a Deus. Mas há outras realidades que eu acho que estão um pouco mais sensíveis, como a da região ali do Mato Grosso do Sul. Há mais casos. Na região, por exemplo, do Xingu, que eu tenho acompanhado também, tem acontecido o falecimento da liderança, que são exatamente os indígenas mais velhos, os anciãos. E ainda que sejam poucos, mas são emblemáticos, né? É a própria liderança que está morrendo, e isso mexe muito com o povo. Então tudo isso é muito difícil, e a gente tem orado, tem acompanhado, tem todo esse cuidado. Muitos dos nossos missionários, no início, foram orientados a sair das aldeias, exatamente para que não tenha nenhuma acusação de que eles estão levando o vírus para dentro da aldeia. Agora, passados esses meses, os próprios povos estão pedindo a volta desses missionários, né? E alguns têm conseguido retornar, outros têm sentido uma certa dificuldade, uma barreira. Eu queria que orasse nesse sentido, para que o governo, a FUNAI e as entidades da saúde não criem obstáculos para o retorno do missionário, né? O povo quer, o povo tem clamado o retorno do missionário, que o apoia, que trabalha na área da saúde, que trabalha na área da educação, que tem levado o evangelho para o meio deles, e o povo está querendo, e às vezes alguns obstáculos estão sendo criados do retorno desse missionário. Eu pediria que vocês orassem por isso. Amém. Oraremos, pastor, com certeza.
E fica para todo mundo que está nos assistindo aqui também para orar por isso. É sempre quanto mais a gente Isso. conhece, né, é melhor porque a gente vê as bênçãos e também as dificuldades do campo. Então, eu quero até aproveitar para ler os comentários aqui do pessoal. A Lucila falou bom dia, que é a Lucila, esposa do pastor Fábio. Mandar um abraço para ela também, Isso. que está nessa querida. caminhada junto. Para toda a sua família, pastor. A Thelma mandou um bom dia para a Lucila, Deus abençoe. O Divix falou, o evangelho alcançando todas as culturas em nome do Senhor. A Wanda falou que testemunho Amém. lindo. A Gilziane falou, lindo testemunho, que Deus na eternidade nos preparou boas obras. Lindo chamado de Deus, a Zenilda colocou também. A participação está muito legal. A Idélia Manassés falou, pastor Fábio Ribas e família, um exemplo de serviço ao Senhor. Excelente professor no CFM, APMT. E a Patrícia Iex também já pediu oração pelo missionário Sérgio Rose. Eles trabalham com indígenas em Manaus. Estão fazendo a tradução e inspeção do Novo Testamento em Baniwa. Devido ao Covid, alguns trabalhos foram suspensos. Como nós estamos falando aqui, né, pastor? E, enfim, queria agradecer a todo mundo que está participando aqui. É muito legal. Agradecer também demais, pastor, por toda essa aula, esse aprendizado, por ter disponibilizado esse tempo para estar aqui com a gente. E queria pedir para o senhor, então, mandar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, tanto para aquelas que entendem que tem um chamado para outras culturas, como também para a igreja local, como é que pode apoiar. E já agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, por toda essa aula, por todo esse carinho. Queridos, eu que agradeço. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês e poder compartilhar dessa realidade tão rica, tão maravilhosa, que são os povos indígenas do nosso Brasil e que precisam de nós. Né? Muitos desses povos, como eu falei, ainda não conhecem o Senhor Jesus, e este é o grande desafio. Agora eu gostaria de me dirigir aos seminários da nossa denominação, né? Porque é de lá que sairão os futuros obreiros, os futuros pastores, os futuros líderes que apoiarão as vocações dos próximos missionários que deverão ser enviados para essa realidade indígena. Olha, há espaço para enfermeiros, médicos, há uma realidade indígena aí muito grande que carece de professores de português, professores da própria língua, professores que os ajudem com a criação de material didático, para que eles fortaleçam o conhecimento da própria língua, para que eles tenham acesso à palavra de Deus na língua deles, que eles, como a gente, possam ler Deus falando na sua própria língua. E de onde é que surgem esses missionários? Esses missionários surgem dos seminários. Eu queria fazer um apelo aqui agora. O seminário, ele precisa abrir as suas portas, precisa ter essa discussão missionária dentro dos seminários, para que as igrejas locais recebam pastores que tenham esta visão da grande comissão, essa responsabilidade que temos de avançar sobre outras culturas, aprendermos com elas, pregarmos o evangelho que salva elas. São milhares de pessoas, milhares de culturas que carecem da luz porque estão nas trevas ainda. E querida, essa é uma responsabilidade minha e sua. Deus tem despertado vocações, nós precisamos direcioná-las, mostrar a realidade. Então os nossos seminários precisam se abrir para que os nossos missionários da APMT possam ir aos seminários, compartilhar isso que eu estou compartilhando com vocês hoje, para que aqueles alunos conheçam, e quem sabe é ali que o Espírito Santo vai direcioná-los, não para uma igreja local, mas para o campo missionário. As nossas igrejas locais receberem líderes que estejam com o coração na obra missionária, que quando surjam vocações da igreja local, esses líderes direcionem, apoiem em oração, em vida financeira, aquele missionário, a sua família, dali em diante. Queridos, a obra é grande e é responsabilidade da igreja. É responsabilidade minha e sua, a grande comissão. Amém. Excelente, pastor. Muito obrigado de todo o nosso coração, do Manhã IPP, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Louvado seja Deus e que Ele continue te usando, nos usando e usando os filhos dEle por toda a terra para que a palavra dEle seja proclamada. Amém. Amém.
Obrigada, pastor. Obrigado, pastor. Eu só Muito queria obrigado, queridos. Eu queria falar só como é bom, né? Quando a obra é feita com amor, É. com disposição, porque você vê que não há esse atropelamento da cultura e o missionário é mal visto, como o pastor colocou, né? Muitas aldeias pedem para que os missionários voltem, Sim. para que haja, mas porque há esse carinho, essa relação, essa caminhada junto, né? Então que isso sirva de lição para nós e de incentivo, né? Para tanto a igreja local como envio, como para os nossos irmãos que possam ir para o campo. E a gente sente, pastor, no senhor falar, a gente sente o amor e é contagiante. Pode ter certeza disso, que Amém. há algo muito forte de Deus que está sendo transmitido, e a internet é um grande campo missionário, e ficamos felizes por o senhor estar aqui, por podermos compartilhar com todo mundo que está assistindo, vai assistir futuramente, porque passou, viu, pastor? Passou esse amor, e nós somos muito felizes e gratos ao Senhor por isso. Amém. Obrigada mesmo. Que Deus abençoe. Estaremos orando, pastor. Até a próxima. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês também. Ai, que Tchau, tchau. lindo. Estou emocionada, Pedro. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora vamos ler Vamos ler, não, vamos falar. Dica de leitura já foi. Até Depois deu uma a gente bagunçada leu aí, o né? Fator Melquisedeque, deu uma emocionada aqui, é muito bonito o trabalho dele. Mas eu quero comentar com vocês agora 2 notícias interessantes. Olha só, falando em interessante, uma matéria da Super Interessante chamou a atenção da nossa redação ontem, que centenas de pessoas morreram por causa de fake news sobre o Covid-19. Isso mesmo. Diz um novo estudo publicado na revista American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Segundo o estudo formado por pesquisadores de vários países do mundo, rumores e falsas informações sobre o coronavírus se espalharam rapidamente pelas redes sociais e internet assim que a pandemia começou. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é um cenário em que um excesso de informações torna difícil encontrar fontes idôneas, orientações confiáveis quando se precisa. Os pesquisadores falaram em centenas de mortes, com certeza, mas o número ainda pode ser bem maior. Olha o exemplo apenas de uma fake news que se espalhou em países como o Irã, ainda nos primeiros estágios da pandemia, que causou aproximadamente 800 mortes e 5.876 internações. A desinformação dizia que ingerir altas quantidades de metanol curaria o coronavírus, e acabou levando uma onda de pessoas a se intoxicarem com o álcool. Além das mortes, 60 pessoas ficaram totalmente cegas em consequência dessa prática. E outras histórias também com mentiras também causaram diretamente mortes e danos à saúde, embora números menores, mas elas incluem a ingestão de desinfetante, outros tipos de álcool, semente de plantas tóxicas e outras substâncias perigosa à saúde. Recentemente, uma criança morreu na Argentina por ingerir dióxido de cloro para se prevenir da doença. O tratamento falso está ganhando fama na internet, principalmente na América Latina, e já chegou até a ser aprovado por parlamentares da Bolívia, mesmo se mostrando ineficaz e perigosíssimo. Outra história, olha isso, gente, que ficou popular na internet, era de que ingerir altas quantidades de alho poderia ajudar a prevenir o Covid-19 e estimular o sistema imunológico. Olha só, agora essa história. Na Índia e na Arábia Saudita é a ingestão de urina de vaca e de camelo. Pasmem. A lista vai muito além. Tem plantas e chás medicinais como cura ou prevenção, ingestão indiscriminada de vitaminas C e D, métodos para se autodiagnosticar, como, por exemplo, segurar a respiração por 10 segundos, e por aí vai, gente. Na conclusão do artigo, os pesquisadores escreveram que a desinformação alimentada por rumores, estigmas e teoria da conspiração pode ter implicações potencialmente graves na saúde pública, caso sejam priorizadas em detrimento de diretrizes científicas. Ou seja, se não tiver diretrizes científicas, podem ser prejudicadas.
As agências internacionais, incluindo as agências que checam os fatos, não devem apenas identificar rumores e teorias de conspiração para desmenti-las, mas também devem trabalhar em conjunto com empresas de mídias sociais para divulgar as informações corretas. Essa informação ela é um pouco longa, gente. Ela está publicada no site da revista Super Interessante, super.abril.com.br, mas acreditamos que é de suma importância tomarmos cuidado com fake news e principalmente nesse momento que está todo mundo vulnerável, tentando se prevenir do coronavírus. E aí fica a pergunta, né? Essa notícia que a gente acabou de dar era fake news? Então, fica no ar aí, ó. Jogamos uma notícia falando sobre fake news. Como é que você vai saber se ela é fake news ou não? Mas aí, não, Lídia? eu tenho certeza porque a Super Interessante é fonte confiável, então é isso que você tem que fazer, tem que saber se é fonte confiável. Né? E rapidinho, parece que a vida está voltando ao normal aqui em São Paulo. Ontem o governo confirmou a ampliação de 6 para 8 horas por dia do horário de funcionamento de comércios, bares e academias. No decreto que entra em vigor nesta sexta-feira, amanhã, dia 21, os empresários poderão escolher se adotam uma jornada contínua de abertura ou fracionada, como também poderão decidir qual turno aberto, se é manhã, tarde ou noite. E isso já ocorria antes com bares e restaurantes, mas agora valerá para os demais setores. E o coordenador do Centro de Contingência ao Coronavírus, José Medina, ressaltou que essa é uma ampliação máxima antes da fase verde. Ele declarou que aumentar esse período só é algo a ser avaliado quando uma região chegar à fase verde. Então, só pode aumentar depois que chegar na fase verde. Estamos ainda amarela. No momento, São Paulo tem 15 regiões na fase amarela, que vem imediatamente antes da fase verde. A próxima reclassificação ocorre na sexta-feira. O secretário executivo do Centro de Contingência declarou que os dados estão melhorando. Que notícia boa para alegrar o nosso dia, né? Mas é importante lembrar que precisamos continuar os cuidados necessários, especialmente a máscara e a higienização das mãos. Essa notícia são do site uol.com.br. E eu tenho novidades, Lídia. Novidades porque hoje, o programa já está acabando, mas hoje nós temos Dá o Google, e o Dá o Google está mais do que especial. Porque hoje tem novidade, eu estou feliz, hein? Eu também estou muito feliz, gente. Então, para a gente começar o nosso Dá o Google, as notícias, as tendências, as palavras estão sendo mais pesquisadas no Google. Pode rodar a vinheta. Muito bom. A melhor vinheta já produzida. Queria agradecer a produção. Eu tô feliz demais. Eu tô muito feliz com essa nova vinheta. Demais. Dá um Google de hoje, as notícias que serão mais pesquisadas de hoje e ontem, né? Dessas últimas 24 horas. Todo mundo quer saber sobre o Dia Mundial da Fotografia, que foi ontem. Então, só confirmar que nós temos uma MPP sobre fotografia aqui, sobre como isso pode, de alguma maneira, comunicar o Evangelho. Está muito legal, você tem que assistir, está lá na playlist de uma MPP. Sobre o Dia do Ciclista, as pessoas também pesquisaram bastante sobre o Dia do Ciclista, que acredito também que foi ontem. E eu queria aproveitar essa deixa das pessoas pesquisando o Dia do Ciclista para falar sobre missões. Temos um missionário aqui da igreja que vai rodar a Nova Zelândia de bicicleta, comunicando o Evangelho. Isso é demais. E se Deus quiser, vai também se tornar um programa aqui da nossa TV. Então, que nós oremos também por esse nosso irmão que está lá na Nova Zelândia, andando de bicicleta e comunicando o Evangelho. Também sobre pessoal, hoje tem muita coisa, hein? O pessoal pesquisou sobre o Dia Mundial da Fotografia, sobre o Dia do Ciclista, sobre neve em São Paulo. A Lídia até tinha falado aqui, será que vai nevar em São Paulo? Não sei o quê. Tiveram alguns rumores e os especialistas dizem que não vai ter neve em São Paulo, mas que no sul do estado também mas vai ter provavelmente uma geada no sul do estado. Então, se prepare porque o fim de semana vai ser bem frio. E além disso, a última coisa que pesquisaram foi sobre o Google. Dá um Google sobre o Google. É engraçado, né, isso? Então, o pessoal quer saber um pouco sobre a plataforma. Algumas plataformas lá do G Suite do Google estavam com umas inconsistências e todo mundo quis entender um pouco melhor o que estava acontecendo.
Muito bom, muito bom. Estou feliz também com a vinheta nova do Dom Google, ficou linda, gostei demais. Agora o quadro que separamos o trecho de uma música que toca na Rádio Pinheiros por uma breve reflexão. A música é Até que Nada Mais Importe, do Paulo César Baruch, que ele fala assim: abri mão do que antes para mim tinha valor, para me agarrar aos braços do meu Senhor. Já não sou quem era, tudo novo se fez. E no centro do meu coração só há um rei. E no poder da sua ressurreição eu vou viver. Na sua dor eu vou me envolver. Trago em mim as marcas da sua graça. E não há outra verdade que me satisfaça. E eu sigo até que nada mais importe. E eu vou me entregar e te buscar até que nada mais importe. Esse é o trechinho da música que toca na Rádio Pinheiros. Então baixa o aplicativo e curte, que tem muita música boa lá. E agora eu quero mandar um abraço para os aniversariantes membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que fazem aniversário hoje, dia 20 de agosto de 2020. A Clarice Robles Égia, Eleonora de Lima, a Fátima Clarice de Castro, a Flávia Gentil de Souza, o Francisco Manuel Filho, a Lian Barros Esteves, a Maria Eduarda Ari Fornazari, né, o sobrenome Fornazari, Seymour Augusto Roncon, muito feliz aniversário, um grande abraço com carinho da nossa igreja para você nesse dia tão especial, e para você que está de aniversário em casa também, receba o nosso abraço com carinho e os desejos que Deus abençoe muito a sua vida, esse ano novo que está começando, que seja repleto de muita saúde, amor e que você viva para glorificar o nome do Senhor. Então, por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui. Programa mais do que especial. Amanhã, sobre missões urbanas com o Diniz, da Missão Avalanche. Essa semana está muito boa, está especial demais e tudo vai ficar disponível aqui no nosso canal. Então, compartilha depois, vai estar na íntegra para que você assista e reassista e compartilhe com seus contatos para que todos possam ter acesso a essas conversas e a esses programas. É isso aí. Muito feliz de estar com você. Muito obrigada e até amanhã. Fica aí que tem mais muita programação que vai edificar a sua vida.